Faremos um estudo da Bíblia de uma parte sumamente emocionante, uma das mais emocionantes, se não a mais, porque se vincula com os sentimentos mais íntimos de nosso Senhor Jesus, quando na terra. E vai responder a pergunta, através do uso da Bíblia, de 89 versículos, o que as lágrimas de Jesus nos ensinam. O que vamos ver é o que disse o parágrafo na lateral da página 14. Jesus passou por emoções tão fortes que, em alguns momentos, ele chorou. Neste estudo, vamos ver 3 ocasiões em que Jesus chorou e o que podemos aprender com cada uma delas. Na realidade, cada uma dessas 3 situações está seguida de 3 lições. Então, nós temos 9 lições bíblicas que nos ensinam as lágrimas de Jesus. O texto de abertura de João 11:35 disse: Jesus começou a chorar. Com estas palavras em mente, vamos pedir para que o irmão Eduardo Foucault leia os primeiros 3 parágrafos. Qual foi a última vez que você chorou? Algumas vezes choramos de alegria, mas na maioria das vezes choramos de tristeza. Por exemplo, é difícil segurar as lágrimas quando alguém que amamos morre. Laura, uma irmã dos Estados Unidos, escreveu: às vezes eu me sentia tão arrasada com a morte da minha filha que parecia que nada podia me consolar. Nessas horas, eu sentia que o meu coração doía tanto que não conseguia entender como eu ainda continuava viva. Nós também podemos chorar por outros motivos. Hiromi, uma pioneira no Japão, disse: de vez em quando, eu me sinto muito desanimada com a falta de interesse das pessoas em aprender sobre a Bíblia. Às vezes, eu oro para Jeová chorando e peço a ajuda dele para encontrar alguém que queira aprender a verdade. Você já se sentiu alguma vez como Laura ou Hiromi? Muitos de nós já nos sentimos assim. Queremos servir a Jeová com alegria, mas às vezes acabamos servindo a ele com lágrimas por causa da dor de perder alguém na morte, do desânimo ou de situações que testam a nossa lealdade a Deus. O que pode nos ajudar a enfrentar todas essas situações? Que situações podem nos fazer chorar? Irmã Marta? Nós temos muitos motivos, né, que às vezes nos faz sentir vontade de chorar. Uma delas, por exemplo, é quando alguém perde uma pessoa querida na morte. Aqui no parágrafo até cita uma irmã que perdeu uma filhinha, e ela diz que parecia que nada poderia consolar. E às vezes ela sentia que o coração dela doía tanto que nem conseguiria entender como que ela ainda estava viva. E assim a gente vê também muitos irmãos chorando com perdas, né, de alguém querido na morte. Obrigado. Irmão Henrique? Temos também o desafio de trabalhar num território apático, né? As pessoas não demonstram interesse na verdade. A gente ama tanta verdade, né? E as pessoas não demonstram interesse. Como essa irmã do Japão, né? Ela deixa claro como isso afetou ela. E como ela precisa sempre pedir ajuda de Jeová para lidar com o sentimento que ela tem por causa disso. Obrigado. Irmã Michele? A gente quer servir a Jeová com alegria, né? Mas muitas vezes a gente acaba servindo a Ele com lágrimas. Talvez muitos já se sentiram, estão se sentindo nesse momento como Davi. Ele escreveu no Salmo 6:6: estou exausto de tanto gemer. A noite inteira inundo de lágrimas a minha cama. Faço o meu leito transbordar com o meu choro. Obrigado. Irmão Lúcio? 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 9, mencionou que nossos queridos e amados irmãos no mundo inteiro têm passado por sofrimentos iguais e similares a esses mencionados nos 2 parágrafos. Nós observamos, por exemplo, atualmente, entre esses países da Rússia e da Ucrânia, quantos irmãos nossos que estão passando ali por sofrimento e derramando lágrimas pela perda de um ente querido, às vezes ter que abandonar algum parente no momento. Então, são situações que realmente fazem nos ver que o que esses irmãos passam, nós também passamos. Obrigado. A irmã Camila? E outra situação que pode nos fazer chorar também são testes de lealdade, né, pelos quais nós podemos passar, especialmente nesses últimos dias.
Obrigado. 4. O exemplo de Jesus pode nos ajudar. Jesus também enfrentou situações difíceis que o fizeram chorar. Neste estudo, vamos ver o que podemos aprender com as lágrimas de Jesus. Vamos ver também o que pode nos ajudar a lidar com situações que nos fazem chorar. O que vamos ver neste estudo, Carmen Maria? Jesus enfrentou muitas situações difíceis que o fizeram chorar. Por isso, nós podemos aprender como é que as lágrimas de Jesus nos servem de ajuda. E também o que pode nos ajudar a lidar com situações difíceis que nos fazem chorar hoje. Obrigado. Vamos ver, então, o primeiro fato. Jesus chorou por seus amigos. 5. No ano 32, Jesus perdeu um amigo querido na morte. Lázaro ficou doente e morreu. Lázaro tinha 2 irmãs, Maria e Marta, e Jesus amava muito essa família. As 2 mulheres ficaram arrasadas com a perda do seu irmão. Depois de Lázaro ter morrido, Jesus viajou para Betânia, onde Maria e Marta moravam. Quando Marta ficou sabendo que Jesus estava ali, ela foi correndo ao encontro dele. Tente imaginar a tristeza na voz de Marta quando ela disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Depois, ao ver Maria e outros chorando, Jesus também começou a chorar. Vamos ler João 11, 32 a 36. Irmão Laurent? Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, ela se prostrou aos seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo que ela e os judeus que a acompanhavam estavam chorando, Jesus se comoveu profundamente e ficou aflito. Ele perguntou: Onde colocaram? Disseram-lhe: Senhor, venha ver. E Jesus começou a chorar. Em vista disso, os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Obrigado. O que você aprendeu sobre Jesus ao ler estas palavras, irmão Vinícius? Deu para perceber aqui a empatia de Jesus Cristo. Aqui fala depois que ele chegou, viu a dor que Maria, Marta, outras pessoas estavam sofrendo, ele também começou a sentir a dor deles e começou a chorar. Obrigado. Irmão, pode falar? Jesus ele demonstrava excelente arte em vários ensinos, né? A comunicação dele, sem dúvida, era prioridade para ele. Mas naquele momento, ele se comunicou através do choro. Ele via que tinha necessidade de chorar com aquelas 2 mulheres. E de modo similar, a gente é a mesma coisa, né? A gente não precisa ficar se preocupando no que falar, em como falar. Muitas vezes é só chorar com os que choram. Obrigado. A irmã Laís. Interessante que no final do versículo ali menciona que os judeus disseram: Vejam como ele o amava. Então, esse amor que ele sentia para com o próximo ajudou a demonstrar empatia, a sentir a dor do outro nele. Obrigado. Parágrafo 6. Por que Jesus chorou naquele momento? O estudo perspicaz das Escrituras dá a seguinte resposta: a morte de seu amigo Lázaro e o resultante pesar para as irmãs de Lázaro moveram Jesus a gemer e verter lágrimas. Pode ser que Jesus tenha pensado em como seu amigo Lázaro sofreu por causa daquela doença e como ele deve ter se sentido quando percebeu que estava morrendo. E com certeza ver Marta e Maria tristes daquele jeito também fez Jesus chorar. Se você já perdeu um amigo ou alguém da família, com certeza você consegue entender como Jesus se sentiu. Agora vamos ver 3 lições que podemos aprender com esse relato. Por que Jesus chorou? Irmã Alessandra? Então, Jesus ia ressuscitar Lázaro, mas naquele momento ele sentiu o que aquelas pessoas estavam sentindo. Ele sentiu a tristeza e o pesar das irmãs Marta e Maria. Talvez ele tenha pensado como Lázaro se sentiu sabendo que ia morrer em breve, ou como ele sofreu com a sua doença. Então, essas coisas fizeram com que Jesus chorasse também naquele momento. Obrigado. Irmã Michele?
João 11:33 não diz que Jesus se comoveu, o que já seria muito intenso, né? Mas diz que ele se comoveu profundamente. Olha o grau que ele estava, né? É interessante a gente ver que alguém perfeito, com uma capacidade de controle das emoções maior do que a nossa, ficou dessa maneira, né? Como diz ali o estudo perspicaz, gemendo e vertendo lágrimas. Obrigado. Irmã Dalva. Aqui falou que quem já perdeu alguém na família, né, um ente querido, sabe como Jesus se sentiu. Realmente é uma sensação de potência, né, uma dor tão grande que você não tem como se expressar a não ser pela lágrima, né? E Jesus, embora ele não era impotente, ele tinha condição de ressuscitar Lázaro, mas ao mesmo tempo ele era humano. Então ele teve essa sensação, essas dores, essa tristeza também de ver não só o amigo morto, mas também a dor que todos aqueles ali ao redor estavam sentindo. Obrigado. Pode falar, irmão? Como a gente viu, Jesus já sabia que ele ia ressuscitar. Mas até ele chegar lá, começar a chorar, ele talvez tenha pensado em tudo que tinha passado, né? De forma similar, a gente pode demonstrar empatia por isso também, né? Quando uma pessoa perde alguém e vamos consolar essa pessoa, podemos parar, raciocinar, refletir em tudo que aquela pessoa passou e como podemos fazer de modo prático a ajuda dela. Obrigado. Irmã Camila. Outra coisa que o parágrafo diz que levou Jesus a chorar foi ver a tristeza de Marta e Maria. E não era mais o dia do enterro, né? Lázaro já tinha morrido há um tempo. Jesus viu o luto delas e a saudade que elas sentiam do irmão. E ele também sentia saudade do seu amigo, né? Isso também mexeu com os sentimentos dele. Obrigado. 7. A Bíblia diz que Jesus é a representação exata de Jeová. Então, quando Jesus chorou, com certeza seu pai também se sentiu triste. Se você está enfrentando a dor de perder alguém na morte, saiba que Jeová não só entende os seus sentimentos, como também se sente triste junto com você. Ele quer muito ajudar, ele quer muito cuidar de você e aliviar a dor terrível que está sentindo. O que as lágrimas que Jesus derramou por seus amigos nos ensinam sobre Jeová? Irmão Leite. Em Hebreus 1:3 diz que Jesus ele é a representação exata de Jeová. Então isso mostra que Jeová entende os nossos sentimentos, a dor que nós sentimos. Por isso que Salmo 34:18 diz que ele está perto daqueles que têm um coração quebrantado. Então não importa a dor de perder alguém na morte ou outros problemas, Jeová sabe o que estamos sentindo e sempre está pronto para nos ajudar. Obrigado. O irmão, pode falar? E uma prova disso que nessa situação, Lázaro ele foi ressuscitado com o Espírito Santo de Jeová, né? Se Jeová fosse um Deus insensível quanto a isso, ele não ia fornecer esse Espírito para Jesus, né? Então isso demonstra que Jeová ele também sente quando uma pessoa morre ou quando alguém está chorando, né? Obrigado, Bruno. A irmã Laís. Eu achei muito bonito o texto de Salmo 147, verso 3, que diz que ele cura o que tem o coração quebrantado e trata das suas feridas. Então, quando a gente estiver num momento triste, passando por dificuldade, principalmente agora nos últimos dias, podemos nos colocar nessa situação. Assim como Jesus chorou por Lázaro, Jeová está do meu lado. Ele quer curar minhas feridas, ele quer ressuscitar o meu ente querido, fazer com que meus problemas sejam solucionados. Então, pensar dessa maneira pode nos dar força para suportar as dificuldades. Obrigado. 8. Jesus quer muito ressuscitar quem você perdeu na morte. Antes de chorar, Jesus garantiu para Marta que Lázaro se levantaria. E ela sabia que Jesus estava falando a verdade. Marta era uma serva fiel de Jeová e, por isso, com certeza, ela sabia que os profetas Elias e Eliseu tinham ressuscitado pessoas no passado. E ela deve ter ouvido sobre as ressurreições que o próprio Jesus tinha feito. Marta tinha certeza de que iria ver seu irmão de novo. E você pode ter a mesma certeza. Você vai ver de novo seus amigos e parentes que já morreram. As lágrimas que Jesus derramou quando estava consolando seus queridos amigos são prova de que ele quer muito trazer de volta essas pessoas que já morreram. Por que podemos ter certeza de que Jesus vai trazer de volta aqueles que já morreram, Diego? Nós temos aqui duas provas, né?
Uma foi o fato de que ele tem o poder para fazer isso, porque ele ressuscitou ali, e há outros também relatos de ressurreições na Bíblia. E o fato de ele ter chorado naquele momento demonstra que ele também quer fazer isso, que ele sente muito o fato de que a humanidade ainda morre. Então, ele tem o poder e ele quer realizar as ressurreições de toda a humanidade. Muito obrigado. 9. Você pode apoiar quem perdeu alguém. Jesus chorou com Marta e Maria, mas ele também ouviu o que elas tinham a dizer e falou palavras de consolo para elas. Nós também podemos imitar esse exemplo de Jesus. Dan, um ancião que mora na Austrália, diz: eu precisei de muita ajuda depois que a minha esposa morreu. E muitos casais se colocaram à disposição para me ouvir a qualquer hora do dia ou da noite. Eles me deixavam falar de tudo o que eu estava sentindo e não ficavam sem jeito quando eu começava a chorar. Além disso, eles me deram ajuda prática. Tinha dias que eu não conseguia fazer nada, mas eles lavavam meu carro, faziam compras e até cozinhavam para mim. E eles sempre oravam junto comigo. Eles provaram que eram verdadeiros amigos e que eram irmãos dispostos a ajudar em tempos de aflição. Assim como Jesus, como podemos dar apoio para aqueles que perderam alguém na morte? Dê um exemplo. A irmã Amanda. Então, nós podemos tanto ser bons ouvintes, como também falar algumas palavras de consolo, né? O que ajudou esse irmão mencionado no parágrafo foi que ele tinha alguns amigos que estavam sempre à disposição para ouvir ele. E também deram ajuda prática. E sempre oravam junto com ele, provando que estavam ali dispostos a ajudar. Obrigado. O irmão Paiva. Achei interessante esse detalhe que chega a mencionar que o irmão era um ancião. Então não era alguém que tinha dúvida da esperança, alguém que não confiava em Jeová, ou que precisava, né, de algo nesse sentido, mas ele estava sofrendo mesmo, assim como Marta e Maria, nós vimos também, tinham muita fé na ressurreição, mas sofreram com a perda do seu irmão. Então, nessas horas, não importa se a pessoa já conhece a Jeová há pouco tempo ou há muito tempo, a dor é grande e nós podemos fazer, como disse aqui Provérbios 17, ser um amigo, né? Nesses tempos difíceis, nesses momentos difíceis, mostrar o nosso amor, especialmente de forma prática, como disse aqui, ouvindo, né? São coisas que nós podemos fazer durante muito tempo, como já foi comentado, né? Não somente no momento ali da perda, mas também nos dias, meses, às vezes até anos à frente. Obrigado. O irmão Lúcio. E realmente isso aí é verídico. Eu realmente senti isso na prática com a perda do meu pai. E no dia mesmo, ou dias seguintes, eu senti o calor e o amor dos irmãos. Em que sentido? Por estar ali ao lado. Eu lembro de um casal de viajantes que na época visitava a congregação e eles ficaram o tempo todo junto comigo e com minha família. E no dia mesmo do sepultamento, eles estavam lá junto com a gente. Ficaram ali do meu lado. Então, só o fato de estar ali foi realmente reconfortante. Embora não pudesse trazer meu pai de volta naquele momento, mas o fato daqueles irmãos estarem mostrando o amor devido, isso me fez ver o quanto realmente é importante o que Jeová sente por nós. Obrigado. Irmã Marta. E às vezes, as pessoas que estão assim, com esse sentimento tão aflitivos, ela precisa desabafar. E ter alguém ali do lado para ouvir, ou até mesmo, quem sabe, dar um conselho, se for necessário, ajuda a pessoa a não ser dominada pelo aquele pensamento negativo. Então, antes que esse pensamento negativo, essa dor aflitiva, toma conta da pessoa, alguém ali do lado está para ajudar, ver de um ângulo diferente, de uma forma mais esperançosa e positiva. Obrigado. Irmã Michele. E a gente é muito privilegiado de ter instruções como essa, né, que a gente está recebendo agora, ou, orientações como essa do parágrafo 9, né? Jeová se preocupa até nesse ponto, né? Como consolar alguém que está sofrendo, como imitar Jesus nesse sentido. Porque a gente sabe que as pessoas estão cada vez mais egoístas, né? Elas não querem confortar alguém e quando querem ainda é por interesse, né? Então a gente é muito feliz de ter instruções como essa no nosso estudo da Sentinela. Isso revela o amor de Jeová por nós. Obrigado.
O título agora é Jesus chorou pelas pessoas que não aceitaram a sua mensagem. 10º parágrafo. No dia 9 de Nisan do ano 33, Jesus foi para Jerusalém. Enquanto ele entrava na cidade, muitas pessoas se juntaram para recebê-lo. Elas colocaram suas roupas no chão pelo caminho que ele ia passar, reconhecendo Jesus como o rei delas. Com certeza, aquele foi um dia muito feliz. Por isso, os discípulos devem ter achado estranha a reação de Jesus quando eles entraram na cidade. Quando Jesus chegou perto, observou a cidade e chorou por ela. Com lágrimas nos olhos, Jesus disse que o que iria acontecer com as pessoas de Jerusalém. Leiamos Lucas 19, 36 a 40. Pode ler, irmão João. Você. Enquanto ele prosseguia, estendiam suas capas na estrada. Assim que chegou perto da estrada que desce do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a se alegrar e a louvar a Deus em alta voz por todas as obras poderosas que tinham visto, dizendo: Bendito é aquele que vem como rei em nome de Jeová. Paz no céu e glória nas maiores alturas. No entanto, alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão lhe disseram: Instrutor, censure os seus discípulos. Mas ele disse em resposta: Eu lhes digo que, se eles ficassem calados, as pedras clamariam. Obrigado. O que aconteceu quando Jesus chegou em Jerusalém no dia 9 de Nisan? O irmão Antônio Avelino. Então, naquela ocasião, foi uma ocasião bem animada, né? A gente consegue ver isso como foi lido no relato, né? As pessoas se juntaram ali para receber Jesus, colocaram suas roupas no chão, né? Pelo caminho que ele ia passar e reconheceram ele como rei. Então, com certeza, foi um dia bem especial, um dia muito feliz. Obrigado. Irmão Vinícius. Aconteceu uma coisa que pode parecer estranha. Essa recepção toda, Jesus olha e chora pela cidade, né? Porque ele sabia o que ia acontecer. Embora ele tivesse essa boa recepção, a maioria não daria ouvido à sua mensagem e seria destruído. Segundo os historiadores da época, foi uma carnificina muito grande. Obrigado. 11. Jesus se sentiu triste porque sabia que, apesar de as pessoas o terem recebido bem, a maioria dos judeus não iria dar ouvidos à mensagem que ele pregava. Por causa dessa atitude, Jerusalém seria destruída e os judeus que sobrevivessem seriam levados como escravos. As palavras de Jesus se cumpriram. A maioria, infelizmente, rejeitou a mensagem dele. E no seu território? As pessoas aceitam bem a mensagem que você prega? Se a maioria não dá muita atenção, o que você pode aprender do exemplo de Jesus? Vamos ver mais 3 lições. Por que Jesus chorou pelas pessoas de Jerusalém? Irmão Laurent? Como observamos, por mais que eles o receberam bem, infelizmente a maioria dos judeus não iriam dar ouvidos à mensagem que ele pregava. E a situação deixou ele triste. Devido a essa atitude deles, Jerusalém seria destruída e os sobreviventes seriam levados cativos. E essas palavras se cumpriram. Obrigado. Irmão Henrique. Lá em Lucas 21, 20 ao 24, Jesus descreve até algumas coisas bem interessantes. Ele fala sobre ai das mulheres grávidas, as que amamentarem naqueles dias. Fala sobre os que cairiam pela espada, seriam levados cativos. Então, Jesus podia visualizar o que ia acontecer com aquelas pessoas. Isso, com certeza, né? Jesus é uma pessoa fria. Ele ficava muito triste de saber que muitos desses sofreriam isso por não terem aceitado a mensagem de Jeová. Obrigado. Parágrafo 12. Jeová se importa com as pessoas. As lágrimas de Jesus nos fazem lembrar de como Jeová também se importa com as pessoas. A Bíblia diz: Ele não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Também podemos mostrar que amamos o nosso próximo por nos esforçar em tocar o coração das pessoas com as boas novas. E as lágrimas que Jesus derramou nos ensinam sobre Jeová. Irmã Dalva? Então, ensina que Jeová realmente se importa com nós, com as pessoas, né?
como diz 2 Pedro 3,9, ele diz que ele não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos aprendam a verdade, né, e vivam. Obrigado, irmã Camila. Isso deixa um exemplo para nós, né? Quando nós nos empenhamos no ministério, damos o nosso melhor, tentamos melhorar nossas habilidades de ensino, é uma prova de que nós estamos preocupados com esses que são o nosso próximo, como o Mateus 22:39 diz. Até uma nota aí no parágrafo diz que o nosso próximo pode ser qualquer pessoa que a gente tenha qualquer tipo de contato. Então, mesmo agora nos empenhando no testemunho por telefone, pessoas que nunca vimos, nem moram perto de nós, mas nós estamos preocupados com todos eles. Obrigado. 13-14. Jesus fazia o seu melhor na pregação. Jesus amava as pessoas e pregava em qualquer oportunidade. Por que ele fazia isso? Porque tinha pena das pessoas. Às vezes, eram tantas pessoas querendo ouvir Jesus que ele e seus discípulos não tinham nem tempo para comer. Jesus chegou a pregar até de noite porque um homem queria ouvir a mensagem dele nesse horário. É verdade que a maioria das pessoas não deram ouvidos a Jesus nem se tornaram seus discípulos. Mas com certeza todas elas receberam um bom testemunho. Nós também queremos que todos tenham a oportunidade de ouvir as boas novas. E para isso, pode ser que precisemos fazer alguns ajustes no nosso ministério. Esteja disposto a se adaptar. Se sempre pregarmos no mesmo horário, pode ser que não consigamos encontrar pessoas que queiram aprender a verdade. Uma pioneira chamada Matilda disse: "Eu e meu marido tentamos pregar para as pessoas em horários diferentes. De manhã cedo, nós pregamos num território comercial. Ao meio-dia, quando a maioria das pessoas está na rua, usamos o carrinho de publicações. E mais para o fim do dia, nós conseguimos encontrar as pessoas em casa. Em vez de sempre pregarmos num horário que é melhor para nós, precisamos nos ajustar para pregar em horários em que vamos conseguir encontrar mais pessoas. Se fizermos isso, podemos ter certeza que Jeová vai ficar muito feliz." Podemos dividir a resposta para duas pessoas. A primeira responde a metade da pergunta e a segunda pode comentar a segunda metade com os desenhos ou a foto. Diz assim: como Jesus mostrou que tinha pena das pessoas e como podemos fazer o mesmo? Irmã Amanda. Jesus mostrou que tinha pena delas por aproveitar qualquer oportunidade para pregar. E até pregava em horários diferentes, como à noite. Obrigado. O irmão Vinícius. Interessante aqui, Marcos 3:20 fala que ele tinha se empenhado tanto que às vezes não tinha nem tempo para comer, que é uma coisa essencial para nós. E também, em uma certa ocasião, ele foi à noite porque a pessoa, Nicodemos, não queria aparecer. Então, ele aceitou se sujeitar ao horário de Nicodemos para poder ensinar ele. Obrigado. A irmã Camila. E nós podemos imitar esse exemplo, né? Fazer ajustes, não julgar os motivos das pessoas. No caso de Nicodemos, por exemplo, o motivo dele ir à noite nem era o mais nobre possível. Ele estava com vergonha, né? Com medo dos homens. Mas Jesus estava mais preocupado em ensinar mesmo a Nicodemos, mostrar a ele a verdade. E a gente vê isso nessa gravura, o empenho que o irmão está fazendo, né? Assim como Jesus fez, ele está se esforçando em pregar para essa pessoa. Talvez ele trabalhe num turno que seria impossível encontrar ele durante o dia, porque provavelmente ele vai dormir quando chega em casa. E às 10h10 da noite, o irmão percebeu que era um horário em que a pessoa tinha como dar atenção, mesmo no local de trabalho. É um exemplo para nós também. O irmão Paiva. No caso de Nicodemos, nós temos a informação de que ele era um fariseu, ele não queria se expor, né? Então o horário foi pensando nisso. E talvez nos nossos contatos existam pessoas assim também, que talvez em determinados horários do dia é inconveniente para ela, talvez por vergonha, talvez por outros motivos, de nos atender. E a gente tem uma impressão errada de que a pessoa não tem interesse pelas boas novas, mas se adaptar ao horário, talvez a gente encontre um horário em que aquela pessoa vai ser mais receptiva e a gente possa ajudar essa pessoa a entender a verdade. Obrigado. Irmã Michele.
parágrafo aqui traz um lembrete, né? Diz que a maioria das pessoas não deram ouvidos a Jesus, mas com certeza todas elas receberam um bom testemunho. É bom a gente lembrar disso, né? Que por mais que a gente se prepare, se adapte pregando em horários diferentes, faça tudo que for preciso, muitas vezes o resultado não vai ser positivo, como a gente espera, né? Mas a questão é que nós vamos dar um bom testemunho, assim como Jesus deu. Obrigado. Diego? Então, a dica dada aqui no parágrafo é nós tentarmos adaptar a nossa rotina à necessidade das pessoas. É claro que é muito mais fácil a gente fazer uma rotina que é melhor para nós e nos apegarmos a ela, talvez por anos, por décadas. Mas, é claro, nem sempre a gente vai conseguir pregar no horário que a pessoa precisa. Mas fazer algumas adaptações vai ser importante para ajudá-las, para pelo menos a gente dar essa oportunidade para ela. Teve uma certa ocasião que Jesus não estava conseguindo nem tomar refeições. Não tem nada, talvez, uma das coisas mais inconvenientes é não conseguir almoçar, não conseguir jantar, mas Jesus às vezes abria mão disso. Então, talvez nós também vamos precisar abrir mão de algumas horas de descanso, ou algum dia que a gente estava acostumado a descansar, mas pensando nas pessoas. Obrigado. Você já teve uma experiência desse tipo que gostaria de relatar? A irmã Alessandra? Eu atualmente estou fazendo uma revisita com uma moça e ela não aceita falar pelo telefone. Quando eu ligo, ela não atende, mas por mensagem no WhatsApp, ela gosta de conversar sobre a Bíblia. E às vezes ela faz comentários muito bons, manda foto da Bíblia, que ela está lendo o versículo que eu mandei. Só que às vezes essas conversas chegam a durar 3 horas. Outro dia comecei 15:45 e terminei 15:10 da noite. Então, mas é o horário que ela está interessada e ela quer conversar, então eu tenho que aproveitar. Obrigado. A irmã Amanda? Uma vez eu estudei a Bíblia com uma mocinha que ela morava numa área bem remota e ela só ia para casa aos fins de semana e na semana ela morava na casa que ela trabalhava. Só que a família era opositora, então ela parava para estudar, por mais que tivesse sol, quente ou chuva, a gente estudava na calçada, ou embaixo de alguma árvore, ela sempre dava atenção e ela frequentava as reuniões. Obrigado. A irmã Dalva? O estudo não é meu, mas a irmã me chamou para acompanhar o estudo com ela. Ela dá 11 horas da noite, que é o único horário que a pessoa pode. E no sábado, ela tem um outro que só pode estudar à 1 da tarde. Então, são horários que para nós seriam inconvenientes, né? Mas, se a pessoa quer aprender a verdade, a gente tem que estar disposta. Isso. Nós tínhamos na congregação, hoje o irmão é falecido, mas o irmão Valdomiro, ele dirigiu o estudo com o diretor do centro de saúde. Só que a condição era que ele tinha que aguardar que o diretor acabasse o serviço dele. Isso representava 11h30, meia-noite, e aí eles iam para a casa dele para estudar. Quer dizer, era totalmente fora de... E o irmão Valdomiro é uma pessoa idosa, mas fazia esse arranjo, né? Nós tivemos o Betelita também, que hoje é piano especial, que a pessoa só podia estudar antes das 6 da manhã. E aí ele teve que fazer arranjo para que alguém estudasse com essa pessoa, que veio aprender a verdade, que se tornou pioneiro especial, e a família toda cristã, inclusive está no serviço de tempo integral, que é o irmão Silveira. Ele foi ajudado no nascer do dia. Essas são coisas inusitadas, né? Que aconteceram aqui. Diego? E uma dica que a gente pode tirar desse parágrafo e da foto é talvez pensar em lugares no nosso território, né? Talvez lugares que funcionam 24 horas, talvez lugares que tenham guardas noturnos, porque provavelmente essas pessoas, quando nós passamos durante o dia, estão dormindo ou estão fazendo algum outro tipo de atividade. E é bem provável que dentro do nosso território tenha, mesmo que poucas pessoas, que estejam nessa situação. Então, se Jesus abriu mão de um descanso por um só, né, por Nicodemos, então nós podemos pensar, mesmo que seja só uma pessoa, né, mas se ela está lá, talvez um dia tirar uma noitinha ou uma madrugada, né, claro, respeitando as orientações, quando a gente puder voltar a pregar, né, mas talvez ir com cuidado, talvez 2 irmãos, 3, mas pensar nessas pessoas, né, vale a pena. Obrigado.
Jesus chorou porque estava preocupado com o nome do seu pai. 15. No final da noite de 14 de Nisan, do ano 33, Jesus foi até o jardim de Getsêmani. Lá ele abriu o coração a Jeová. Jesus fez pedidos e súplicas com fortes clamores e lágrimas. Sobre o que Jesus orou na última noite antes de morrer? Ele orou pedindo força para fazer a vontade de Jeová e continuar leal até o fim. Jeová ouviu essa súplica e enviou um anjo para fortalecê-lo. Vamos ler Lucas 22, 39 a 44. Irmão Lúcio. Ao sair, ele foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos também o seguiram. Quando chegaram ao lugar, ele lhes disse: persistam em orar, para que não caiam em tentação. E ele se afastou deles à distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se tu quiseres, afasta de mim este cálice. Contudo, ocorra não a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu e o fortaleceu. Mas ele ficou tão angustiado que orou ainda mais intensamente, e o seu suor se tornou como gotas de sangue que caíam no chão. Obrigado. A pergunta, na sua resposta, pode usar a fotografia que está nessa página 18. Porque, aliás, de acordo com Lucas 22, 39 a 44, o que aconteceu na última noite de Jesus na terra? O irmão, pode falar, irmão. Então Jesus ele foi até o jardim de Getsêmani para poder orar, né, abrir o coração a Jeová, visto que Jesus ele estava muito preocupado, principalmente com a situação que ele ia passar, né? Interessante que nessa figura nós podemos ver que a expressão, o semblante de Jesus, né, de realmente de preocupação, fazendo súplicas, né, que é uma oração muito mais fervorosa, né? E Jeová ele imediatamente respondeu, né, mandou um anjo, né? E provavelmente esse anjo fosse até mesmo o melhor amigo de Jesus, né? Então, Jesus, além de Jesus ele implorar a ajuda de Jeová, Jeová lhe respondeu, né? Então, com certeza, Jeová ele vai fazer isso também conosco, né? Se nós orarmos, suplicarmos a ele de coração, ele vai usar até, talvez um amigo para nos consolar, se precisarmos. Obrigado, David. Parágrafo 16. Jesus chorou no jardim de Getsêmani porque estava muito preocupado. Ele sabia que seria acusado de não ter respeito por Deus ou pelo nome de Deus. Ele também sabia que tinha uma grande responsabilidade: permanecer leal e apoiar a soberania de Jeová. Se você está enfrentando uma situação muito difícil que está testando a sua lealdade a Jeová, o que você pode aprender com as lágrimas de Jesus? Veja 3 lições que serão de ajuda. Por que Jesus estava tão preocupado no jardim de Getsêmani? Irmão Henrique. Então, pelo menos 2 motivos, né? Um, que ele não queria ser visto como um blasfemador, né? Alguém que não respeitava o nome de Jeová. E o outro era a responsabilidade da vindicação do nome e da soberania de Jeová. Ele sabia que o que ele fosse fazer a partir daquele momento ia ter um efeito muito grande, tanto no nome de Jeová como na humanidade, né? Então, com certeza, um bom motivo para que ele tinha, né, para estar tão preocupado. Obrigado. O irmão Paiva. Naquela oração que nós lemos há pouco, Jesus chegou a falar para Jeová que se ele quisesse afastar dele aquele cálice, né? Ele não estava conseguindo suportar aquela preocupação, aquele teste, aquela prova de lealdade que ele estava enfrentando. E pensar que Jesus, como Filho de Deus, foi preparado para aquela situação, né? E estava enfrentando esse sentimento, nos ajuda também a refletir nisso, porque muitas vezes nós passamos por situações difíceis, que às vezes parecem além da nossa capacidade, são mesmo, né? Precisamos do poder além do normal. E Jeová e Jesus entendem essa nossa preocupação. Camila. Na gravura aí a gente consegue ver exatamente uma dessas situações, muito difíceis,
que alguns de nossos irmãos estão passando hoje em dia, infelizmente, né? Os ataques do Rei do Norte contra o povo de Jeová têm causado que alguns dos nossos irmãos sejam presos por causa de sua lealdade a Jeová. E é natural que esses irmãos estejam numa situação muito similar de Jesus, preocupados com o nome de Jeová, que sua conduta mostre que eles realmente estão do lado de Jeová na questão da soberania universal. São testes de lealdade muito parecidos. Obrigado. 18. Jesus entende como nos sentimos. Quando estamos passando por uma situação difícil, é muito bom conversar com um amigo que nos entende, principalmente se ele já tiver passado pela mesma coisa que nós. Jesus é como esse amigo. Ele sabe o que é sentir fraco e precisar de ajuda. Jesus entende as nossas fraquezas e vai fazer de tudo para nos dar ajuda no tempo certo. Jesus aceitou a ajuda de um anjo quando estava no jardim de Getsêmani. Nós também precisamos aceitar a ajuda que Jeová nos dá, seja por meio de uma publicação, um vídeo, um discurso, um ancião ou um amigo maduro. Por que podemos dizer que Jesus é como um amigo? Diego? Porque ele sabe o que nós estamos sentindo, quais são as nossas necessidades, entende o que nós precisamos de apoio para podermos continuarmos pregando, sendo fortalecidos nas reuniões. Então, com certeza, Jesus ele consegue ter essa empatia por nós e saber o que nós precisamos. Obrigado, Marcos Vinícius. Então, essa experiência que Jesus passou, de veio um anjo, ele sabe quão importante é um amigo numa hora dessa, né? E ele providencia a mesma coisa para nós hoje, por meio de publicações, vídeo, discurso, ou mesmo um amigo, um ancião maduro. Obrigado. 19. Você vai receber a paz de Deus. Quando oramos a Jeová, ele nos dá a força que precisamos. Sentimos a paz de Deus que está além de toda compreensão. Essa paz vai acalmar o nosso coração e nos ajudar a colocar os pensamentos no lugar. Foi isso que aconteceu com uma irmã chamada Luz. Ela disse: eu me sinto muito sozinha e sofro muito por causa disso. Às vezes, eu me sinto tão mal que eu acho que Jeová não me ama. Quando isso acontece, eu paro e na mesma hora conto para Jeová como estou me sentindo. A oração me ajuda a controlar os meus sentimentos. As palavras da irmã Luz deixam claro que a oração pode nos dar paz. O que pode nos ajudar a enfrentar situações difíceis que testam nossa lealdade a Deus? Dê um exemplo, um leite. Então, assim como a oração ajudou Jesus, com certeza vai nos ajudar. O livro de Filipenses 4, 6 e 7 diz que as nossas orações e súplicas, quando Jeová ouve, ele retribui com paz, com tranquilidade, ele tranquiliza o nosso coração, a nossa mente. Então, ele, sem dúvida alguma, essa paz vai acalmar o nosso coração e vamos colocar os nossos pensamentos no lugar. Obrigado. E Malaís? Interessante que esse texto de Filipenses fala que ele vai guardar o nosso coração além de toda a compreensão. Então, o que isso significa? Que vai além dos nossos sonhos, supera tudo que a gente pode entender. Às vezes, do nosso ponto de vista, aquele problema não tem solução, mas Jeová vê a solução. Por isso que ele pode dar essa paz que ninguém consegue explicar, que somente o poder dele pode nos ajudar. Obrigado. Irmã Dalva? Uma das coisas que pode nos ajudar é como essa irmã, né, Luz? Ela disse que às vezes sentia até que Jeová não amava, né? Então, nesse momento, o que ela fazia? Ela parava e ela orava a Jeová, e aqui diz: conto para Jeová tudo o que estou sentindo. Então, quando a gente tiver qualquer assim sensação ou de sentimento de inutilidade ou falta, né, que Jeová não está vendo ou não nos ama o suficiente, é hora da gente abrir o nosso coração para Ele e falar como nós estamos nos sentindo. Aí nós vamos ver Ele como uma pessoa real e vamos ver também como Ele vai nos ajudar nesse momento. Obrigado. 20. Estudar sobre as lágrimas de Jesus nos consola e nos ensina lições práticas.
Vimos que precisamos dar apoio para aqueles que perderam alguém na morte e confiar que Jeová e Jesus vão nos ajudar se nós passarmos por isso. Vimos também que precisamos imitar o amor de Jeová e Jesus ao pregar e ensinar. E como aprendemos? É muito bom saber que Jeová e seu Filho entendem os nossos sentimentos e as nossas fraquezas e querem nos ajudar. Isso com certeza nos consola muito. Então, vamos continuar aplicando o que aprendemos nesse estudo até o dia em que Jeová cumprir a sua maravilhosa promessa de enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Muito obrigado, irmão Infuco, pela sua excelente leitura, clara, bem acompassada. E vamos para a pergunta. As lágrimas de Jesus nos ensinam que lições? Irmão Lúcio. Uma dessas lições é que nós precisamos dar apoio àqueles nossos amados irmãos, a parentes, amigos que já perderam alguém na morte e confiar que Jeová e Jesus também vão ajudar eles a passarem por aquele momento difícil. Obrigado. O irmão Davi. E que também nós precisamos imitar o amor de Jeová e Jesus ao pregar e ensinar. E também aprendemos que é muito bom saber que Jeová e seu Filho entendem nossos sentimentos e nossas fraquezas e querem nos ajudar. Muito obrigado. Temos ainda, sobre as lições que aprendemos de Jesus, 4 referências bíblicas no pé da página. E disse, que lições você aprendeu sobre Jesus em João 11:35? Se você quer falar assim a paráfrase do versículo, pode. Vinícius? Ele fala que Jesus chorou, né? Começou a chorar. Então nós aprendemos aqui como o sentimento de Jesus de mostrar empatia, sentir a dor das outras pessoas, dos familiares de Lázaro. Ele também deve ter meditado na dor que a dor física que a doença fez com Lázaro antes de morrer, e os sentimentos dele, com respeito de saber que a morte estava chegando. Então, tudo isso moveu Jesus a entregar seu choro. Obrigado. Que lições você aprendeu de Jesus em Lucas 19:41? Irmão Loran. Então, da mesma forma que Jesus chorou ao olhar pela cidade, mostrou que se importava com todos e queria ajudar a todos, nós também devemos dar sempre nosso melhor e procurar ajudar todos na pregação. Obrigado. E que lições você aprendeu sobre Jesus em Lucas 22:44 ou Hebreus 5:7? Irmã Marta. Então, nós vimos ali a importância que Jesus dava em ser leal a Jeová, em não trazer vitupério para o nome de Jeová, a angústia que ele ficava em pensar no que poderia causar aquela morte como um assassino para o nome de Jeová, como ele queria perseverar, né? Ser leal, principalmente também pela preocupação com o efeito que a morte dele traria, né, para a humanidade. Então, hoje também nós devemos orar, tanto para sermos leais a Jeová e também para aqueles irmãos que estão passando perseguição, para que dê força para eles serem leais a Jeová. Obrigado. Então, tivemos uma lição diferenciada de estudo da Bíblia nesses 89 versículos e agora nós temos um exercício novo para fazer. Se você nunca chorou na vida ou é durão, pode chorar à vontade agora, porque há um incentivo para que você abra essa válvula emocional, né, para soltar um pouco da sua pressão, que pode lhe fazer mal. Muitas vezes a pessoa fica fechada dentro de si e isso vai causando prejuízo na emoção da pessoa. E se você, por um acaso, vê o irmão chorando muito, e você não tem o que dizer, põe a mão nas costas dele, né, afaga ele um pouquinho. Se ele quer falar, você aceita o que ele falar, senão deixa para depois. Não fica agora tentando tirar dele o que está acontecendo, certo? Porque muitas situações podem levar a pessoa. A emoção, pela simples emoção, pode fazer a pessoa chorar, não é? Então, é bom que as pessoas nos acostumemos a esse detalhe. E se os irmãos estão lembrados, os israelitas, até hoje, em Jerusalém, tem um muro que se chama o Muro das Lamentações. Já ouviram falar, não é?
Senão vai no Google, que lá tem até fotografia das lamentações. E lá as pessoas vão para chorar, embora é um ritual, e vão para deixar mensagem de tristeza no meio das pedras do muro, para expressar o seu sentimento. E se você quer ler bastante tristeza e lamúria, a maior parte dos salmos fala a respeito disso. E combina com o seu colega de quarto e diz, vamos fazer uma sessão de choro, né, que vai fazer bem para nós todos. Vamos agradecendo aos irmãos a sua participação, excelente.